dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois as nossas reflexões. Espero que estejam todos bem, na medida do possível, do corre-corre da vida, mas precisamos nos reencontrar, né? Tenho percebido que nós estamos desconectados de nós mesmos. Nós temos tantas redes sociais para nos conectar através delas com outras pessoas, mas a conexão individual conosco está deixando a desejar. E quem tem acompanhado, né, eu penso que tem percebido que todas as vezes que eu chego aqui, né, a convite do pessoal do Nudes, eu tenho seguido uma sequência de um trabalho que eu realizo junto à Gerência de Saúde do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Onde eu estou lotada. Porque a gente tem percebido, eu faço parte de uma equipe, né, de psicólogos, e nós temos percebido o quanto as pessoas estão dizendo, né, confirmando e reafirmando e acreditando piamente que o trabalho está adoecendo a todos. Eu disse em outros encontros que, claro, nós vamos ter atividades, ambientes, estrutura física, que vai levar ou não a adoecimento de algumas pessoas. Inclusive, nós temos trabalhos que são adoecedores e temos profissões que são adoecedoras. E às vezes, não necessariamente alguém vai adoecer pela profissão que ocupa, mas a grande maioria hoje está adoecendo, digamos, pelo ambiente de trabalho. Mas o que é o ambiente de trabalho, se não a soma de todos nós que estamos lá fazendo parte de uma equipe, desenvolvendo algumas atividades inerentes aos nossos cargos, seguindo a estruturação de um processo de trabalho. E tem chamado a atenção muito quanto as pessoas estão colocando, né? O quanto de nós estamos colocando no ambiente externo toda a responsabilização de um agravo à saúde, né? Hoje mesmo nós vamos trabalhar alguns temas, né, direcionados a manter a nossa estabilidade funcional enquanto pessoas, não enquanto servidor público, enquanto servidor estadual ou federal, né, público, municipal, federal e estadual, mas enquanto pessoas. Quem somos nós nesse caminhar, nesse provimento de resultados que uma comunidade espera por ela? Como nós estamos falando, né, das unidades básicas de saúde voltadas para a saúde da família, nós estamos falando de uma comunidade que ela não vai comparecer aos nossos postos de trabalho porque ela está bem, porque ela vai passear. E a gente tem trabalhado e tem falado dessa forma com os nossos colegas para levar o despertamento de que nós precisamos nos preparar, estarmos bem para que a gente ofereça um trabalho bom. E o que é o trabalho? Qual o produto que nós ofertamos? Pelo menos, ou bem próximo, a satisfação do atendimento daquele usuário que chegou para tomar vacina, para fazer uma coleta, para saber se a consulta dele foi remarcada, se ele conseguiu um exame de alta complexidade. Então, as pessoas que nós recebemos no nosso ambiente de trabalho, no caso, as equipes da estratégia, eles estão recebendo pessoas adoecidas por uma série de fatores. E o que a gente tem percebido? Nós recebemos também pessoas doentes, então as nossas doenças estão chocando com quem a gente está recebendo. Nós passamos aí por uma pandemia pesadíssima, por perdas, por lutos, por processo de trabalhos bem tensos e pressionadores. E agora a gente deu uma relaxada. Mas mesmo assim a gente tem percebido que muitas pessoas
que trabalharam com afinco durante a pandemia, que não se afastaram, que não tiveram doenças, que não tiveram contágio, hoje elas estão manifestando uma alteração de saúde. Exatamente porque ficou o tempo todo pressionado, com cargas horárias acima do normal suportado por um trabalhador. Isso é um fato. Outros fatores que nós temos percebido, né? Algumas pessoas que pegaram carona nesse acontecimento, que não contaminaram, não foram expostos, né, ao vírus, não tiveram nenhum agravo físico, mas que o emocional, a estrutura psíquica desses servidores estão abaladas, com afastamentos prolongados. E como nós trabalhamos, né, diretamente com a saúde do trabalhador, isso tem chamado nossa atenção e nós temos tentado buscar alguma forma de promover o reajuste, de oferecer sugestões, né? Gravem bem, oferecer sugestões, porque as pessoas só vão melhorar, só vão sair de um determinado quadro de agravo psicológico, de agravo emocional, se elas estiverem preparadas e quiserem tal processo, né? Eu costumo dizer muito para as pessoas que me procuram, eu queria tanto que a terapia me ajudasse. A terapia vai ajudar você a se despertar. A terapia não vai extinguir os seus problemas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque da mesma forma que nós vamos para o psiquiatra procurar uma medicação para atenuar os nossos sintomas de pânico, de angústia, de tristeza, de melancolia, de ansiedade, nós vamos para a psicoterapia, para o psicólogo com o mesmo ensejo, né, com o mesmo desejo, com a mesma expectativa. E lá nós somos lembrados de que para isso nós precisamos ser sujeitos desse processo, né? Nós falamos muito para os nossos colegas servidores. Você pode até tomar uma medicação prescrita pelo melhor psiquiatra que você conheça, para você ter um rebaixamento físico, até para a emoção, dar uma acentuada para a gente poder conversar. Mas a medicação por si só não vai chegar a um resultado satisfatório se eu não olhar para as minhas emoções, acolhê-las e entender porque eu estou me comportando daquela forma. Então, a gente precisa entender isso. E o que isso tudo tem a ver com a boa convivência, com uma convivência harmônica, que há muito nós temos percebido que isso não existe. A partir do momento que cada um de nós, vamos supor que nós somos 50 pessoas numa sala, e cada uma dessas pessoas entende que ela pode fazer o que ela quiser naquele espaço porque é um direito dela. Então, nós temos 50 pessoas com direitos e vão poder fazer o que quiserem. O que vocês acham que vão acontecer em 10 minutos? Caos total. Porque cada uma pessoa vai defender o seu direito e a grande maioria das pessoas esqueceram que para cada direito há um dever. Não sei se vocês vão lembrar os mais antigos, como eu, nós tínhamos uma disciplina, uma matéria, a gente falava matéria, não era nem disciplina. Lá no segundo grau, de que se chamava OSPB. Aliás, era antes do segundo grau. Que era a Organização Social Política Brasileira, a OSPB. E lá nessa matéria a gente aprendia algumas coisas como direito e deveres, responsabilidade social, respeito social. E aí foram se mudando os currículos escolares, acadêmicos, e as pessoas foram esquecendo um pouco os valores morais e éticos. Aí depois passamos por moral e cívica, aí depois temos algumas disciplinas ainda que falam sobre ética, e a gente está esquecendo um pouco isso. E como na minha casa, na minha família, eu me comporto de determinada maneira, a tendência natural é que eu me comporte da mesma forma no ambiente de trabalho.
Eu tenho quase certeza que alguém que vai ouvir essa fala depois, ou quem estiver ouvindo agora, vai ter uma lembrança, assim, de que todos nós já passamos por esse momento, principalmente com os carros de som, que eles têm 2 lugares e o resto do carro é alto-falante, caixa de som. Nós não temos mais nenhuma paz com silêncio a partir do momento que todo mundo que consegue ter um carro desse, ele vai colocar no último volume para mostrar que o carro dele tem um som potente. Esse é o direito que ele acha que ele tem, só que ele esquece que tem um dever que, ao passar numa rua, num local, ou que seja no próprio quintal dele, ele pode ter um vizinho que tem uma criança especial que não suporta barulho. O autista severo, ele não dá conta de barulho, ele não consegue, ele perde totalmente o equilíbrio emocional, físico, ele se debate. Ele não tem nem interesse em saber se tem um idoso acamado ou se tem pessoas que querem ouvir uma música que não é parecida com a dele. Esse é só um exemplo bem corriqueiro, cotidiano, que a gente pode levar para o nosso ambiente de trabalho, para que a gente tenha uma convivência harmônica. Um outro exemplo, a partir do momento que se tornou muito fácil a aquisição de um aparelho celular com pacotes de dados acessíveis à maioria das pessoas, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter o incômodo auditivo de um celular, com vídeo, com jogos, com música, aonde a pessoa estiver. Porque aquela pessoa tem plena convicção de que ela tem o direito de ouvir o smartphone dela na altura do volume, na música, no vídeo, na novela, que ele achar que tem o direito de fazer. Só que, paralelo a isso, não existe o dever de que eu tenho que respeitar o espaço do outro. Se nós estamos numa sociedade que na minha casa, na rua, na comunidade eu faço isso, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. E isso tem levado as pessoas a desanimarem, a desacreditarem, e eu vi isso ontem numa visita técnica que eu fiz numa unidade de saúde, que a pessoa verbalizou exatamente: eu não acredito em mais nada. Tal processo de adoecimento psíquico que está alastrando, porque as pessoas esqueceram que nós somos os nossos curadores. Nós precisamos do médico, com certeza, da enfermagem, do nutricionista, do psicólogo, do neurologista. Nós precisamos desses profissionais para determinados agravos de saúde que nós manifestamos. Mas se nós não tivermos a clareza de que esse despertamento, através do auxílio desses profissionais, nós temos 70%, 80% de responsabilização na participação da cura, nós não vamos conseguir sair do processo que nos incomoda. Daí a gente vê tantos profissionais de saúde afastados por atestados longos, né? Claro que tem aqueles agravos neurológicos, neuropatias, com dificuldade de locomoção, problemas ósseos, mas esse contingente ele não chega a 50%, a 40% dos agravos que estão afastando os nossos colegas dos seus postos de trabalho. Então, o que a gente pode entender de tudo isso? Para eu promover, para eu viver, para eu ter uma convivência harmônica, conseguem perceber que o primeiro passo é o meu?
que a primeira atitude é a minha, que para que eu entenda que a convivência harmônica é importante, eu preciso fazer a minha parte. Então eu trouxe uma pergunta para a gente pensar, por que essa convivência harmônica é importante? O que é harmonioso? O que é o estar harmônico? Como é que se faz uma harmonia? Vamos pegar um outro exemplo bem corriqueiro, né? Há algum tempo, né, a gente, na hora das refeições, a gente não tinha como sentar à frente da televisão, nós não tínhamos como cada um ir para um lado para se alimentar, a gente conseguia fazer as refeições à mesa. Nós até conseguimos ainda em alguns momentos e alguns dias da semana fazer isso. Só que cada um com seu smartphone na mão, ou seja, a gente saiu da frente da televisão, sentamos à mesa, mas continuamos com o mesmo comportamento alheio àquele momento. A ponto de as pessoas se alimentarem sem que o cérebro registre sabor, quantidade e como eu estou ingerindo a alimentação, se rápido, se lento. Então a gente ficou desapartado, né? Usar uma palavra bem antiga da época dos nossos avós. Desapartou, separou-se, desligou-se. E isso tem gerado um alheamento para com o meu colega, para com o meu esposo, para com o meu filho. Então, quando a gente se dá conta de uma crise, ela já chegou no topo, no ápice, no clímax e derramou a gota d'água que estava faltando. Então, mais cedo, crianças e adolescentes estão indo para os consultórios de psicologia e a família acha que esse processo psicoterápico vai resolver todos os problemas. Não vai. Porque essas crianças e esses adolescentes tiveram uma lacuna lá atrás que ela vai precisar ser construída com todos juntos de alguma forma. Mas esse é outro assunto. Voltemos à nossa saúde mental. Nós precisamos parar e fazer uma autopesquisa. O que me tira, o que me afasta do meu equilíbrio mental? Se a gente começa a fazer uma lista, nós vamos fazer uma lista imensa e não vamos extinguir essa lista. Então, o que eu posso fazer com tudo isso, com os conhecimentos que eu tenho sobre meu trabalho, a minha família e sobre mim? O que sou eu? O que me tira do processo de estar bem? Aí nós vamos encontrar pessoas que vão falar. A secretaria, o prefeito, a falta de insumos, a falta de RH, o que mais? Estrutura física inadequada, né? Espaços pequenos, prédios antigos, né? Casas alugadas que não atendem à expectativa. Ainda tem uma coisa muito interessante. O usuário que não valoriza. Tudo isso é muito válido, sem nenhum questionamento. Mas frente a isso tudo, o que eu posso mudar nisso? Algumas coisas eu posso entrar com processo no Ministério Público, ouvidoria, mas tem algumas coisas que eu preciso abrir uma ouvidoria para a minha pessoa. Eu preciso me ouvir. Eu preciso me entender para que, quando o meu colega explode e se manifesta grosseiro, agressivo, eu tenho uma ideia do que está acontecendo. Porque quando nós explodimos, quando nós nos tornamos arredios, agressivos, mal-humorados, nós temos uma razão fundamental. A razão é nossa.
Mas quando é o nosso parceiro, nosso companheiro, aquele cara que está todo dia ali na nossa equipe, tentando estudar um caso de um usuário, tentando chegar num denominador onde o plano terapêutico funcione com aquela pessoa, com aquela família que tem um paciente que é delicado, que é mais complexo, eu não consigo entender por que o outro explodiu, por que o outro é agressivo, por que ele está alterado. Porque nós vamos construindo um mundo onde só me caiba, não cabe o outro. E aí nessa construção onde eu acho que só me cabe e eu não consigo acolher o outro, a convivência torna-se complicada, desequilibrada, desarmônica e vai chegando a doença. E vai adoecer as duas partes. Eu tenho quase certeza que nas unidades de vocês tem alguém que se desponta, né? Ele é o diferente. E a gente nunca para entender por que esse outro é o diferente. Porque a gente não quer saber da história de vida dele, se é problema dele, a gente não quer saber das dores dele, não, a gente não tem nada com isso, eu já tenho os meus problemas, é assim que a gente diz e se comporta. A gente pode até ter essa percepção de que não me importa, mas a gente precisa ter um mínimo de respeito para com as pessoas. E nós não estamos tendo isso. É impressionante como as pessoas começam uma discussão negativa, agressiva, porque não consegue perceber a diferença entre ambos. E que essa diferença pode ser positiva e a gente não consegue ver. Então, a harmonia ela vai no mínimo nos manter coerentes conosco, com o nosso equilíbrio mental. Porque olha só, o nosso produto, o nosso trabalho, o nosso instrumento não é tocar piano, não é dançar uma valsa, não é fazer um bolo, não é preparar um prato saboroso. O nosso instrumento de trabalho são pessoas. Pessoas que não estão bem. Porque quem está bem não vai a uma unidade de saúde. Primeiro ponto que nós temos que entender. E hoje, trabalhando na gerência de saúde do trabalhador, eu faço a mesma pergunta, a mesma análise. Nenhum servidor procura o SESM se ele não estiver adoecido. Porque é lá que ele vai tentar entender o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com o processo de trabalho dele, como vai ser o final do processo de trabalho, aposentadorias. E nós passamos a nossa vida inteira de servidor, prestador de serviços, e que recebemos para tal. Enquanto nós temos saúde, enquanto está tudo bem, a gente não se vê como responsável pela nossa vida funcional. A vida funcional é nossa, de cada um de nós. Quando a gente passou no concurso, o que desconta da gente, o que a gente tem que pagar, se descontou a mais ou errado, a gente tem que ir atrás. Nós somos responsáveis por acompanhar nossas avaliações de desempenho, nós somos responsáveis pela nossa vida funcional. Não deixem para ver isso faltando 2 anos para abrir processo para aposentadoria. Isso dá um trabalho medonho. E aí, os 30 anos, 35 anos que você passou servindo a uma comunidade porque você fez essa escolha enquanto profissional e fez uma escolha de concursado público municipal, ao invés de ter uma satisfação, tem um desgaste. E não raro nós vamos ouvir, entreguei a minha vida inteira e não foi valorizado.
Então, põe o pé no freio um pouquinho, diminui a sua carga horária. Não é a carga horária do PSF. A nossa carga horária de PSF são 40 horas. Só que eu tenho hoje acompanhado servidores que eles têm 40 horas de PSF e têm 40 horas de plantão noturno ou final de semana. Vai adoecer. Porque ele vai fazer os mesmos outros plantões com o mesmo produto, com o mesmo instrumento, que são pessoas adoecidas. Ou pessoas que chegam morrendo num plantão de urgência e emergência. E aí, como é que fica a harmonia interna desse ser? A probabilidade de ele promover uma harmonia no ambiente que ele está é nula. É zero. Ah, não, professora, mas eu só faço as minhas 40 horas. De noite eu estou em casa super descansado, cuidando da minha família. Legal. No meio disso tudo, qual é o tempo que você tem para você? A gente precisa desse luxo. Ah, mas eu tenho menino pequeno. Beleza, foi uma escolha também. Então nós temos que organizar o nosso tempo e organizar quem está à nossa volta para que a gente tenha um tempo para olhar para nós, para não ser aquela mãe ranzinza no final da vida e dizer: tive tantos filhos, criei tantos filhos e ninguém hoje cuida de mim. Com certeza alguém já ouviu isso. E com certeza já ouviu a mãe dizendo para vocês também: você não tem tempo para mim, só trabalha. Por que é difícil a gente separar essas coisas da minha vida pessoal e a minha vida profissional? Porque nós somos únicos. Nós não somos uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho. Eu sou a Rosa Maria na minha família, na minha casa, no meu ambiente de trabalho. Quando eu chego cansada, gente, eu estou cansada, hoje não dá para conversar, eu não quero atender telefone, eu não vou responder mensagem para ninguém. Eu preciso ter esse tempo. Para algumas pessoas é mais difícil, reconheço perfeitamente isso. Às vezes alguém chegou, que tem um pai ou uma mãe acamada que ainda vai cuidar. Mas para 5, 10 minutos, aprenda a fazer isso. Eu preciso, a comunicação assertiva nos ensina, né? Que eu preciso separar entre atividades diferentes 5 a 10 minutos de parada. Para que eu possa deixar o que eu fiz para trás e recomeçar uma outra tarefa. E nós não fazemos isso. E isso tem nos adoecido numa constante maior e mais profunda. É muito preocupante quando nós pegamos relatórios de colegas com 40, 45 anos, afastado há 3 anos do trabalho. Já perdeu licença-prêmio, já perdeu conexão com a equipe e às vezes até algum procedimento novo ela também desconhece, porque está afastado. Então, se na nossa vida a gente precisa ter esse mínimo de equilíbrio, no trabalho ela é uma da questão básica para que a gente consiga ficar 8 horas dentro de uma unidade de saúde. Tem unidades, tem em alguns lugares, né, que fazem contraturno e tem unidades que seguem direto das 8 às 18. Porque senão nós vamos surtando, nós vamos cada dia surtando um pouquinho, né? Aí tem algumas pessoas que falam: não, isso é coisa à toa, vai passar. Não, deixe passar. Porque muitas doenças mentais, muitos desequilíbrios, eles vão manifestar uma gravidade com 3, 4 anos. E talvez uma gravidade que, se você lá atrás precisasse de uma medicação, daqui 5 anos você precisa de 5 ou 8 medicações diferentes.
E junto disso ainda tem o envelhecimento natural do nosso corpo. Nós vamos passando os processos, é um processo natural, né? Embora a gente precise se cuidar com atividades físicas, nós profissionais de saúde acabamos não fazendo o que a gente fala para o nosso paciente fazer, que são check-ups, ver como é que estão as questões de articulação, principalmente a área da enfermagem, que utiliza muito as mãos, movimento de ombros, movimento de cotovelos. Isso vai agravando porque nós vamos envelhecendo. Chega um ponto que a gente não tem mais a mesma capacidade elaborativa e muitas vezes tem pessoas que entram num processo de melancolia porque não reconhecem que isso é um processo natural. E a gente precisa perceber isso também. Então, quando alguém fala assim, não, mas isso vai passar. Vai mesmo. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos. E a gravidade também vai passando. Então, o que nós temos orientado os nossos servidores? Ao primeiro sentimento de desajuste, de insatisfação, procura ajuda, conversa com quem pode te ajudar, sem levar isso para dentro do ambiente de trabalho, onde vira motivo de gracinhas, de chacotas, de brincadeiras de mau gosto. Isso tem acontecido muito também, né? Então a gente precisa o tempo todo estar despertando para quem somos nós na vida. Eu não posso ser só um servidor público a mais. Eu preciso ser a pessoa que, ao atender alguém, eu possa fazer a diferença naquele atendimento para aquela pessoa. Então, fiquemos alertas a isso. Colaborar para a construção de um ambiente de trabalho harmonioso é essencial para manter a saúde física e mental de todos. Ah, professor, mas tem gente que não tem jeito. Tem. Às vezes tem. Porque pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ou, se não tem jeito mesmo, eu que então preciso me preparar para conviver com essa pessoa. Porque nós não temos nem direito, nem autonomia e muito menos uma varinha de condão que a gente transforme as pessoas que nós queríamos que ela fosse diferente para a gente ter uma vida melhor junto com ela. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer com o companheiro, com a companheira, a gente não consegue fazer com filhos, a gente não consegue fazer com os pais idosos que hoje dão trabalho para nós. Mas eu posso fazer comigo. Dá um trabalhinho, mas é possível. Então, para a gente poder manter no ambiente de trabalho uma satisfação, eu até brinco, né? Tem uma colega que eu brinco muito com ela, que eu falo assim, ó, o pagamento está na conta, já pode pagar o cartão e começar a fazer novas compras. E a gente ri, porque essa é a verdade. O dia que o pagamento cai na conta, a gente já está devendo ele. E aí, ou eu paro e vejo por que eu estou gastando a mais, porque brigar não vai resolver muito, porque nós vamos ficar irascíveis, agressivos, alterados, mal-humorados. E aí, como nós somos uma via que chega no outro, a probabilidade de eu atender um usuário mal, ela existe. E se a gente pega um usuário que também está na mesma vibe nossa, eu vitória na certa. Ou uma discussão dentro da unidade de saúde, ou a nossa gestão chamando atenção. E nós vivemos atualmente numa sociedade que nós temos centenas de milhares de informações o tempo todo. É outro filtro que nós precisamos fazer. Que vídeos que nós vamos realmente abrir para assistir, que canais de televisão que nós vamos ver, que canais no Instagram de noticiário que nós vamos ler as notícias. Porque eu não preciso ser
alheio ao mundo porque eu estou nesse mundo. Não adianta eu dizer, não vou ficar sabendo de coisas ruins. Mas eu preciso fazer um filtro, eu preciso peneirar de alguma forma isso. Porque isso nos causa danos emocionais gigantescos. Quando a gente fala em aumentar a produtividade, eu não estou querendo trazer uma discussão no sentido de que nós estamos entregando pouco, mas uma produtividade com qualidade. A gente vê muito isso, né? Quando precisamos de apresentar números para as nossas gerências de serviços, para que esses dados sejam apresentados para o Ministério da Saúde. Então a gente vê muito desânimo, muito desgosto com a atividade, muito tipo assim, eu não estou fazendo nada para ser diferente, ou então eu estou me matando, ninguém está reconhecendo isso. Mas a gente precisa entender como é que o meu serviço está chegando lá no final. A gente trabalha muito próximo com os ACS, né, com os agentes. E não raro nós ouvimos muito a fala deles, né, do quanto eles gostam de fazer esse trabalho, porque são úteis, mas ao mesmo tempo eles não são reconhecidos nem pela comunidade, nem pela equipe de trabalho, nem pela direção do serviço. Então isso vai fazendo com que as pessoas vão adoecendo. Aliado à questão física do quanto eles caminham, de quanto eles estão expostos a perigos na rua. Isso também é um fator adoecedor. Então, quando nós estamos com essas pessoas, a gente tenta despertar nesses profissionais uma autoestima melhor. E esse processo ele tem que ser contínuo. Eu preciso acreditar que eu sou muito boa no que eu faço, apesar de alguém achar que não. Eu preciso acreditar na minha capacidade, na minha habilidade técnica e também na minha limitação de que se eu não sou tudo isso, eu preciso procurar mais estudos, mais pesquisas, me ligar a alguém que tem essa facilidade. Isso é a gente ter boas práticas. Boas práticas não são etiquetas sociais de como se portar na mesa, que talher, que copo, não é nada disso. Boas práticas é questão de sobrevivência saudável, de saúde física e mental. E não são difíceis, elas não são impossíveis. A gente pode pegar desde o som do carro, o som do smartphone, a forma como eu converso com as pessoas, se é os gritos, se eu me abaixo na altura de uma criança para conversar com ela. Pode parecer ridículo, pode parecer inútil, mas quando eu vou conversar com uma criança, eu preciso estar na mesma altura dela. Isso faz com que a criança se sinta acolhida e ela vai ser um adulto mais harmônico, mais motivado. A sua autocrença vai ser maior. Nós vivemos num momento de muita agitação. Tem gente que não consegue se acalmar antes de meia-noite, 1h da manhã. Como ela vai ter que levantar às 6, esse curto período que ela conseguiu dormir, talvez não seja o suficiente para um descanso. E aí acaba levando para um ambiente de trabalho uma pessoa pesada, não descansou, o cérebro não tem o mesmo nível de atenção. E isso é muito sério. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles lidam com movimentos finos, o que nós chamamos lá no desenvolvimento da criança de psicomotricidade fina. Vocês precisam ter tatos finos para lidar com a paciente, para fazer uma injeção, para tocar no paciente.
Então, tudo isso são coisas que eu tenho percebido que estão sendo esquecidas. E nós estamos colocando no lugar dessas coisas algo que não é palpável, que não é saudável, que não é bom para nós. E o nosso público é a comunidade. Então, olha, o que são boas práticas? Coisas muito simples. Eu costumo dizer que a gente não precisa amar todo mundo. Até porque amor é uma coisa tão sublime que a gente não consegue nem alcançar e dizer o que é o amor. Mas respeitar, sim. A gente precisa respeitar as pessoas. A gente precisa ser cortês. O que tem acontecido? Quando nós somos tratados de uma forma diferente dessas, e a gente acaba não se preparando para isso, a gente responde do mesmo jeito ou talvez mais forte. Produto do nosso dia a dia corrido, das coisas que nós fomos colocando no lugar da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso bem-estar. De ter uma conversa leve com alguém, porque realmente não é fácil a gente estar todos os dias 8 horas com as mesmas pessoas. Tem gente que chega pra gente e fala assim, eu não aguento mais ficar nesse local de trabalho. Eu começo a ter taquicardia, minhas pernas tremem só de imaginar que está chegando na hora de ir para o trabalho. Tem lugares que é fácil fazer remoção, tem funções que são fáceis de fazer remoção. Mas como é que você remove um ACS? Ele precisa morar na comunidade? Como é que nós vamos lidar com essa pessoa que chega na unidade com os seus relatórios? Ela precisa de apoio do médico, da enfermeira, da técnica de enfermagem, da direção. Nos últimos 2 anos a gente até perdeu o hábito de sorrir exatamente por conta da máscara, né? Mas a gente pode sorrir com os olhos, a gente pode sorrir com um gesto, a gente pode sorrir com uma concordância amigável. Na verdade, esses 2 anos nós passamos por alguns aprendizados que foram rapidamente esquecidos nos últimos 3 meses, quando deixou de ser obrigatório o uso da máscara. Então a gente não aprendeu muita coisa nesses 2 anos, não. A gente se preocupou sim em se salvar, em salvar a nossa família, em salvar o usuário, mas algumas coisas de equilíbrio, de se colocar no lugar do outro, de ser uma peça para aquele quebra-cabeça que vai completar e todos vão ficar felizes, ainda precisamos rever alguns atos e alguns sentimentos nossos. Seja organizado. Nessa semana mesmo, exatamente na terça-feira, eu presenciei uma conversa entre uma equipe por conta do sumiço de um processo. É claro que isso é preocupante, porque eu, usuário, abro um processo e eu espero que ele seja avaliado no decorrer do seu caminhar nas caixinhas ou nos computadores, né, já que tudo agora é digital. Eu espero uma resposta do meu processo. E aí quem está cuidando desse processo perde. Exatamente por uma falta de organização de entrada e de saída de documento da unidade. Já ouvi várias vezes perder prontuário de paciente. Não tem como, porque você vai começar uma vida de onde desse paciente? Então a gente precisa de organização.
Esse dia, conversando com uma servidora, ela falou assim, eu não tomo café da manhã. Eu falei, como não? A base da nossa pirâmide alimentar começa pela manhã. Eu não posso inverter a pirâmide, porque senão eu vou ter problemas digestivos. Já basta os plantonistas noturnos, que já tem esse problema de ter que alimentar à noite. Então eu preciso do mínimo de organização, desde as minhas contas financeiras pessoais, até o que eu faço da minha caneta, o que eu faço do papel. Lembra quando eu falei agora mesmo do nosso cérebro? Nós vamos trazendo tanta coisa, tantas informações, tantas tarefas, porque ele não consegue processar. E pós-Covid, a gente tem acompanhado um número muito grande de pessoas com alteração de memória. Nós não temos boa alimentação, nós não temos horas de sono adequadas, nós não temos descanso físico. Vai sobrar um corpo sofrido e umas emoções desequilibradas. Aceitar a diferença não é fácil, não mesmo, mas a gente precisa não querer transformar o outro e nem deixar de ser nós mesmos para sermos aceitos. A gente precisa encontrar um meio termo entre o que eu penso e o outro pensa, o que tem em comum. Porque muitas vezes nós começamos a discutir por um assunto, uma opinião, que quem chega de fora fala assim, alto lá, vocês estão falando a mesma coisa. E a gente vai se alterando, o emocional vai falando mais alto e daqui a pouco estamos com gastrite, com alteração hepática, com enxaqueca, com uma série de coisas, porque nós fomos trazendo nocividade para o nosso organismo através das nossas emoções pouco elaboradas. Ofereça e peça ajuda. Já ouvi várias vezes falar assim, não, fulano não aceita ajuda de ninguém, nem vou lá ajudar. Mas tem outras pessoas que precisam de ajuda. Nessas vacinas, né, nesse tanto de vacina que tem que fazer, a gente tem percebido pouco ajuda, bem pouca. Se eu não sou dessa vacina, nem vou lá. Mas ofereço uma ajuda. A colega precisa sair de lá para tomar água, para ir no banheiro, para fazer exercício com as mãos, com os dedos. Às vezes a gente pensa que a ajuda tem que ser muito grande, mas não precisa. O simples fato de você ajudar, oferecer ajuda, já é um diferencial na relação. Seja pontual. Essa é uma tarefa, porque a gente precisa deixar a menina na escola, pegar a menina na escola, levar não sei quem, buscar não sei quem, fazer não sei o quê. Porque nós somos criando atividades. Nós estamos criando coisas. Mas a gente precisa ser pontual, porque senão a gente não é organizado. Se a gente começa o nosso dia sem pontualidade, nós vamos terminar o dia muito mais cansado. Muito mais. Então, hoje eu ponho dentro da minha agenda o que eu dou conta. Muitas pessoas me procuram para fazer atendimento. E se elas não podem, no horário que eu estou desocupada, eu não abro brecha mais na minha agenda, eu não dou conta. Eu preciso de estar bem para conversar com as pessoas, eu preciso de estar bem para conduzir os grupos. E como eu gosto de fazer isso, né, de conversar, de contribuir, eu preciso ter tempo para estudar. E eu não atravesso madrugada estudando. Primeiro, eu já fui colocando isso em mim, e até porque a idade não dá mais e eu gosto de dormir. Amo dormir. Eu preciso de dormir no mínimo 7 horas. Se eu dormir menos que isso, talvez uma noite eu dê conta, na segunda eu já não dou conta mais no dia seguinte. Então vão passando os anos das nossas vidas, a gente precisa encontrar aquilo que me dá prazer. Eu preciso me organizar com o que eu vou viver e aprender a dizer não. Aí tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar em 2, 3 lugares enquanto eu estou novo.
Mal sabe essa criatura que daqui 10 anos, tudo isso vai responder de alguma forma. Seja ético e está ligado a evitar fofoca. Se chegou um assunto em você, que você sabe que está prejudicando alguém, para ali. Você não precisa nem brigar com quem trouxe. Não desgaste, não. Mas para ali, não leve para frente. Ah, beleza. Tá bom. Às vezes a pessoa, e o que você acha disso? Nada. No começo, você vai ser encarado como chato, antissocial, que não se envolve com ninguém. Mas a gente precisa ser um ser sociável, resguardada as nossas limitações e o nosso autocuidado. E provavelmente você vai lembrar de algum fato dentro da sua unidade que o agravo foi só fofoca. Pessoas insatisfeitas ou em conflito com os colegas tendem a influenciar negativamente o ambiente. Por essas estrelinhas que a gente acabou de ver. E isso prejudica uma equipe, um setor e o serviço todo, a ponto de o usuário não denominar o servidor que o atendeu, o médico que não, fala assim, aquela unidade de saúde não faz nada que presta. E é ruim a gente ouvir isso, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo o máximo que eu consigo para dar certo. Mas às vezes meu colega deu uma pisada feia na bola. E aí, o sentimento do usuário é, essa unidade não serve para nada, não sei nem para que estava aberta. Podia até fechar. É claro que tem uns usuários que a gente sabe que é meio complicadinho. Está desempenhando o papel de pessoa amarga, de pessoa infeliz, de pessoa insatisfeita, que a gente não sabe a história, o que levou ela a chegar até aqui aos 50 anos, com o comportamento que ele manifesta. Mas nós precisamos fazer a nossa parte com clareza. E quando eu comecei a pensar nesse tema, né, e a gente já falou isso nas nossas salas virtuais, não existe um manual, né? Às vezes um psicólogo de RH escreve alguma coisa, algum profissional de outra área que esteja envolvido com recursos humanos dentro das empresas, ou o técnico de segurança do trabalho, ou mesmo o enfermeiro do trabalho, eles vão criando algumas normas, né? E escrevem, faz alguns cadernos. Então eu busquei muita pesquisa e fui trazendo para o nosso ambiente de trabalho todos os livros que falam de alguma forma de convivência social, de habilidades sociais, para que a gente, ao ter uma habilidade social pessoal, a gente consiga levá-la para o trabalho. Por isso as normas sociais e boas práticas, elas começam na nossa casa. Elas começam quando nós educamos nossos filhos, nossos netos, a criança que está sob a nossa responsabilidade. Então a gente precisa pensar nisso de formas que eu seja uma pessoa íntegra, ética, um bom trabalhador, mas acima de tudo eu sei cuidar de mim. Isso é fundamental. Tem dias que a gente está chateado, sim. Tem dias que a gente fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nenhuma diferença. Aí vem alguém e diz para você que você fez uma coisa que o ajudou muito. E a gente tem que acolher essa fala e nos crescer, nos felicitar por isso. Porque se a gente ficar esperando 100% de reconhecimento, a gente não vai ser feliz. Porque qual que é a tendência, né, de quem está conosco nos avaliando? Nós podemos fazer 99% das coisas corretas e 1% que a gente por algum motivo errou, esqueceu, não fez correto. Isso não é levado em conta. Mas aí eu não posso deixar esse 1% destruir a pessoa que eu sou.
eu vou acolher os 99% e vou viver com ele. Porque a gente precisa disso. A gente precisa se harmonizar para nos sentir bem onde a gente estiver. Que seja na equipe, que seja no plantão, que seja na empresa privada, que seja na minha casa, que seja no grupo da igreja, que seja no grupo da comunidade do meu bairro. A harmonia pertence a mim. E se eu consigo reverberar essa harmonia no ambiente que eu estou sendo uma pessoa que estou construindo uma boa harmonia, uma boa convivência, eu estou colocando em prática o que eu aprendi de bem viver para que as outras pessoas possam aprender comigo. Esse é o segredo. Muito obrigada.